Salve, ragazzi! Estou de volta aqui mais uma vez, mais um podcast aqui no nosso canalzinho, né? Giba The Teacher Bendini, sempre trazendo problemas para discutir, sempre trazendo dor de cabeça para discutir. A última vítima, aliás, nunca falo que é a última, né? Não dá muita sorte. A vítima mais recente foi o Daniel Tadoni. Agora, a vítima atual é o Dr. Luigi Minari, 10 anos de Itália, ítalo brasileiro, ou melhor, italiano nascido no exterior, que é para trazer respeito, né, diante dos novos embates legais que nós estamos enfrentando. O tema, obviamente, cidadania italiana e tudo aquilo que o decreto Tajani, decreto 36 de 2025, trouxe de problemas para a gente, como cidadãos, sejam cidadãos italianos já reconhecidos, que houve uma restrição de direitos tremenda, em alguns aspectos, nós vamos debater sobre isso, e seja aqueles que ainda aspiravam ou aspiram ao reconhecimento. Eu já até decidi qual é o título que nós vamos colocar aqui, e todo mundo usa, né? Ou como pergunta, a cidadania italiana acabou? A cidadania italiana vai acabar? Eu digo claramente que, na minha opinião, ela não vai acabar. Então eu digo assim, ainda há chance, o título desse podcast para mim é a cidadania italiana ainda não acabou, e acredito que não vai acabar. E eu acredito que a gente tem bastantes elementos para debater nesse sentido com o Dr. Luigi Minari, a quem eu dou as boas-vindas e passo a palavra agora para dar o oizinho dele e a gente começar a conversar. Manda, Luigi. Boa tarde, Giba. Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com você nesse dia icônico, 25 de abril, né? Dia que a Itália comemora a liberação do regime fascista, mas, como a gente viu com relação ao decreto, parece que a sombra do fascismo ainda paira sobre o Estado italiano, porque esse decreto, como você já falou, e não só você, mas todos os juristas, enfim, quase que a unanimidade, praticamente dizem que é totalmente inconstitucional e vai de encontro com um direito que já é adquirido por nós, descendentes de italiano, que é a cidadania italiana. Como você já disse, como a gente já ouviu o Daniel Tadoni dizendo várias vezes, e como eu mesmo já disse várias vezes também, nós nascemos italianos, nós não ganhamos a cidadania, nós não nos transformamos em italianos no momento em que vamos no consulado fazer o reconhecimento, no momento que entramos no tribunal para fazer o reconhecimento, ou vamos para a Itália no comune pedir o reconhecimento. Esse é um direito que se integra a nossa personalidade jurídica com o nascimento. O processo de reconhecimento de cidadania italiana, ele simplesmente confirma uma situação, ele é um processo que ele vem a fazer uma confirmação do estado de cidadão que você tem desde o nascimento. E já entrando na questão do decreto, né, do decreto 36 de 2025, ao que parece, a classe política, e não é a primeira vez, né, não conhece nada sobre cidadania italiana. E parece que eles fazem propositalmente mesmo por uma questão de preconceito, porque você não pode, de um dia para a noite, fazer um decreto e ignorar não só a questão do nascimento e da aquisição, da transmissão da cidadania italiana com o nascimento, mas também aquelas milhares de pessoas que estão na fila do consulado há mais de 10 anos e não fizeram reconhecimento justamente em razão da incompetência do governo italiano de gestir esse número de pedidos de reconhecimento que todo ano aumenta. O Estado italiano está acompanhando essa situação, não é de hoje, mas vem já de mais de 10, 15 anos e nunca trabalhou para melhorar os serviços consulares. Exato. O que a gente tem que fazer um paralelo aí, na verdade, uma linha comparativa entre o antes do 27 de março e o depois do 27 de março de 2025, para quem não está entendendo muito bem, se situar. Eu vou falar um pouquinho sobre o antes, e aí você depois traz resumidamente quais foram as alterações que vieram a partir do decreto, a partir de 27 de março, e até o que está referendado, entre aspas ou não, dentro do projeto de lei que acompanhou ele depois. Então, antes do dia 27 de março de 25, a situação que a gente tinha é simplesmente o seguinte, nós tínhamos 3 diplomas legais que regiam a cidadania italiana, que era o Código Civil de 1865, ainda é o Código Albertino, né? Se não me engano. Depois, a gente teve a Lei 555 de 1912, e, por último, a Lei 91/de 1992.
né? E a situação é a seguinte: por que 3 diplomas? Dificilmente a gente tem alguém nascido ainda sob a égide do Código Civil de 65, mas nós ainda temos pessoas que nasceram enquanto estava em vigor essa lei de 1912, porque ela foi até 1992. Então, a cidadania dessas pessoas que nasceram entre 1912 e 1992, ela está regida por essa lei 555, que é já uma quase lei perfeita como a de 92. Quem nasceu a partir de 92 até pelo menos o dia 27 de março de 2025, a situação está regida pela lei de 1992. Uma, vamos dizer assim, é a soma da outra, uma aperfeiçoa a outra. E o que diz essa lei? Diz simplesmente que, o que dizem essas leis, né? Simplesmente que é italiano o filho de italiano, né? Eu quero evitar aqui a gente falar em que não havia limite de gerações e tudo mais, porque isso é uma questão que causa uma celeuma, tanto não haver quanto a intenção de alguns de instituir esse limite geracional. O fato é o seguinte: um dia um imigrante italiano deixou a sua terra natal lá na Itália, pós ano de 1861, depois que a Itália se fez como Estado unificado, né? E emigrou da Itália, emigrou para lugares como Brasil, Estados Unidos, Argentina e assim por diante. E assim fazendo, trouxe com ele, no sangue dele, a italianidade. Portanto, o filho desse italiano, não importa se ele é seu bisavô, trisavô, tetravô, o filho desse italiano era filho de um italiano, logo o italiano era, assim e assim por diante. Esse primeiro nascido no Brasil, que era filho de italiano, italiano era, por exemplo, seu bisavô, traz ao mundo o seu avô é filho de italiano, o seu pai é filho de italiano, você é filho de italiano. Então, não há que se falar essa coisa, limite, não há limite de geração. Simplesmente a lei sempre falou que italiano era aquele que era filho de um outro italiano. Começou com alguém efetivamente nascido e saído de lá, ou pelo menos, mesmo que tenha nascido antes de 1861, tenha vivido lá até depois de 1861 e vindo para cá como italiano. Essa era a realidade. E em cima disso, as pessoas trabalhavam a sua busca da cidadania. Ou faziam administrativamente nas sedes consulares, entrando nas longas filas, em um determinado momento, a depender do consulado, daqui 12, 10, 8, agora em São Paulo, eram convocados, apresentavam toda a documentação que mostrava essa linhagem de descendência, partindo do nascimento do italiano até o interessado. Não havendo interrupção nessa cadeia de nascimentos, não havendo alguém que tenha renunciado à cidadania italiana, o reconhecimento se fazia na sede consular, com base nos mesmos documentos das pessoas que iam morar na Itália, fazer por residência, e depois, mais ou menos aí nos idos dos 2018, 2019, alguns advogados bastante criativos começaram a notar a ilegalidade da demora das filas. Existe um regramento, uma norma na Itália de que o pleito de um cidadão tem que ser atendido num prazo razoável. Entende-se que esse prazo razoável seria em torno de 730 dias, e lógico que as filas do consulado ultrapassam muito mais do que esse prazo. O pessoal começou a entrar com essa série de ações, questionando a ilegalidade, né? A inconstitucionalidade e a ilegalidade das filas, e a cidadania passou a ser reconhecida dentro também do Poder Judiciário. Outras causas mais específicas em que havia linhagem materna também, isso já ia para o Judiciário, porque era matéria de jurisprudência. Não vou entrar em mais detalhes quanto a isso. O fato é que esse movimento judicial começou a aumentar a partir daquele momento inicial ali de 2018, 2019. E as causas começaram a se acumular nos tribunais. Tudo isso antes era capitaneado pelo Tribunal de Roma, e eles estavam sobrecarregados em Roma, existia uma Câmara específica para tratar dessa temática, mesmo com contratação de juízes honorários e tudo mais, eles não estavam dando conta, e inventaram uma regra de redistribuição dessa competência. A partir de, não lembro agora se agosto ou setembro de 2022, houve essa mudança de competência e passaram a ser competentes os tribunais italianos das regiões de onde provinham os respectivos ascendentes italianos, né? Os dante causa, como a gente diz tecnicamente, né? O vulgo antenatus, né? Que o pessoal fala aqui. E aí isso começou a distribuir. Existia, como eu costumo falar, uma vez eu já fui entrevistado, né? O italiano, para resolver um problema, ele cria outros 5.
E eles não notaram o seguinte, que não iria, esse número de causas não iria se espraiar entre os tribunais do país. Por quê? Porque nem toda a região italiana foi uma grande exportadora de imigrantes. Você tem regiões em que essa exportação de imigrantes foi bem menor e outras que foi uma imigração maciça. Então, em províncias, né, em regiões do sul, como a Calábria e a Sicília, por exemplo, houve uma grande saída de imigrantes, mas que foi para a América do Norte. O maior contingente de sulistas, vamos dizer assim, de italianos do sul foi para a América do Norte. E ainda existe uma demanda um pouco reprimida na América do Norte pela busca da cidadania italiana. Então, esses tribunais lá no sul não ficarão tão lotados. Agora, em contrapartida, o movimento de imigração que saiu do Vêneto, que é no nordeste da Itália, o mapinha está aqui se vocês quiserem ver, o Vêneto está mais ou menos por aqui, a maior contingente veio dessa região para os países da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela e tudo mais. E lógico que esse pessoal floresceu aqui como imigrante, ao ponto de que hoje existem estimativas extraoficiais de que nós seríamos, só aqui no Brasil, 30 milhões de ítalo-descendentes, né? O que daria 15% da nossa população. Dizem que 50% a 60% da população da Argentina é de ítalo-descendentes. A metade. Isso já daria mais aí, pelo menos, mais uns 15 milhões. Então, existe um número grosseiro que está estimado aí de italianos ou descendentes italianos espalhados pelo mundo de em torno de 60 milhões, o que daria a população até maior do que da Itália atual. Isso houve um afluxo enorme de pessoas, né, de interessados requerendo o reconhecimento da cidadania, especialmente no Tribunal do Vêneto. Existem alguns também que estão ali superlotados, mas eu estou citando especificamente o caso do Vêneto. E desembocou num volume de serviço assustador para aquele tribunal. 70% das causas daquele tribunal hoje em dia são envolvendo cidadania italiana. E houve um efeito em cascata, porque as decisões partidas desse e de outros tribunais para fazer a transcrição de nascimentos e casamentos dos interessados reconhecidos foi toda a aportar nos comuni italianos, nos pequenos municípios, às vezes municípios de 500 a 600 pessoas, que tem um funcionário para lidar com toda a questão de registro civil, nascimentos, casamentos, mortes e assim por diante. Então começou a haver uma pressão muito grande, uma pressão do judiciário, uma pressão desses prefeitos sobre o governo para que o governo tomasse alguma providência. E o governo tomou essa providência de uma maneira assodada, mal estudada, mal fundamentada, calcada em pressão e razões políticas, e com pouquíssimo fundamento de direito, com pouquíssimo fundamento constitucional, com pouquíssimo fundamento legal. Se serviu de um decreto-lei, que vale aqui no Brasil como se fosse uma medida provisória, com uma duração de 60 dias, e jogou isso para que o parlamento decida. Um decreto extremamente restritivo de direitos, que pegou todo mundo de surpresa, atribuindo um prazo retroativo, né, entrando em vigor no dia 28 de março, mas se referindo a um prazo que teria vencido no dia 27, dividindo os públicos em função do que tinham feito até o dia 27 de março de 25, tolhendo direitos de quem ainda não tinha buscado a cidadania, ou estava na fila aguardando ser chamado para apresentar documentos, ou mesmo já agendado para apresentar documentos, ou quem estava já na iminência de distribuir a ação. Tudo isso por quê? Eu falo claramente, eu gosto de falar, e eu sei que tem um ou outro italiano doc, e assim por diante, que nos assiste, pode vir conversar comigo, porque essa é a verdade. Pressão política, não existe fundamento jurídico para tudo isso. E por quê? Italianos, quando tentam resolver um problema, eles tentam colocar o problema por debaixo do tapete e não resolver o problema efetivamente. E atribuir a culpa para quem é vítima. Porque todas essas pessoas têm o direito, não haviam entregado a documentação até dia 27 de março, que elas estavam, como o Luigi já adiantou agora há pouco, estavam numa fila, obrigados pelo Estado a estar nessa fila. Então eles vão ser responsabilizados porque o Estado não quis receber o documento deles, ou não teve estrutura para receber os documentos deles antes do dia 27. Tudo isso é matéria de questionamento. A pessoa que já estava, ou as famílias que já estavam com a ação pronta para distribuir no dia 28. Qual é a diferença entre essas famílias e quem já tinha distribuído? Não existe. Então o decreto vem, ataca tudo isso e faz cair o que eles chamam de italiano de uma plateia de pessoas interessadas e que fazem jus e têm direito à cidadania, se viu completamente tolhida dos seus direitos.
Esse é um resumo do como era até quando aconteceu. E quando aconteceu foi dia 28. Agora eu passo a palavra para o Luigi para ele explicar no que exatamente foram os cerceamentos de direito, aí, o que, que mudou. Tá bom, vamos lá. Sobre o aspecto, eu não vou entrar no aspecto formal do decreto, dizer que ele é, vamos dizer assim, explicar sobre o aspecto formal, o porquê ele seria inconstitucional, entrar na questão do decreto-lege. Eu vou procurar explicar sobre o aspecto material, que seria o conteúdo do decreto, né? Como você já adiantou, Giba, de um dia para o outro, simplesmente o Conselho dei Ministri, né, que fazendo a tradução em português seria o Conselho de Ministros, ele decidiu que quem não havia feito o pedido, apresentado a documentação no consulado, entrado com uma ação no tribunal, ou dado entrada num pedido perante um comune italiano, não seria, não seria considerado italiano nos termos da lei, tá? Quem fez o pedido, não entrar na fila do consulado, mas apresentou a documentação, deu entrada na ação e apresentou os documentos perante o comune, estaria salvo em relação aos efeitos do decreto, porque hoje, o que que o decreto prevê, o decreto 36 de 2025? Quem não tinha feito o pedido não é considerado italiano, tá? Não importa o que a lei anterior falava, seja o Código de 65, a 555 de 1912 ou a Lei 91/92. Esse decreto veio anular o status de cidadão italiano de todas as pessoas que nasceram antes do decreto, tá? E impôs uma limitação, né, dentro do decreto, que a partir do decreto, para você ser reconhecido como cidadão italiano, seria até a segunda geração de um italiano nascido na Itália, né? Que não basta ser um italiano, tem que ser um italiano nascido na Itália, né? E ela seria transmitida até o neto, né? Que seria a segunda geração, desde que o Dante Causa fosse um italiano nascido na Itália, ok? E além disso, depois, caso você queira, sendo um filho ou um neto de italiano, transmitir a cidadania para os seus descendentes, né? Pelo menos foi o que eu entendi da lei. Você teria que morar na Itália pelo menos 2 anos antes do nascimento do seu descendente, ok? Isso seria o que foi previsto pelo decreto. E depois disso veio um novo projeto de lei, né? Que é um complemento a esse decreto, porque o decreto ele serviu para enterrar o direito dos ítalos descendentes, né? Já o projeto de lei ele vem com uma pá ainda para bater com a pá em cima da terra para deixar bem a terra bem compactada para acabar de vez. E esse projeto praticamente fala que o filho de cidadão italiano nascido no exterior, ele só vai poder transmitir a cidadania desde que ele venha residir 2 anos na Itália. Enfim. Então, antes, o Instituto da Cidadania Italiana, que era um dos mais abrangentes dentro do direito europeu, né? Porque o direito europeu em si foi quem criou não é quem criou, mas é onde você tem uma maior aplicação do princípio do ius sanguinis, né? Passou a ser totalmente restritivo, fazendo um mix de ius soli. Para quem não sabe, ius soli é o direito à cidadania de quem nasce num território pelo fato do nascimento, com o ius sanguinis, que não basta nascer num território, você tem que ser também descendente de uma pessoa nascida naquele território. Então você teve aí uma restrição geral, né? E isso, obviamente, foi motivo de reclamação não só por parte dos ítalos brasileiros, argentinos e americanos, mas grande parte dos italianos residentes na Itália também começaram a não se conformar com o conteúdo do decreto. Por quê? Porque existem vários italianos que vivem na Itália, pagam as taxas na Itália, têm filhos na Itália e que nasceram na Alemanha, nasceram na Bélgica, nasceram na França, porque os pais estavam trabalhando, porque os avós trabalhavam, e são italianíssimos, vamos dizer assim. Nunca Uhum. deixaram de compartilhar a cultura italiana, sempre tiveram propriedades na Itália, família na Itália, mas por questões profissionais, eles simplesmente tiveram que ir para um outro país da Europa e agora correm o risco de ter sobre os seus descendentes os efeitos dessa lei. Um exemplo claro disso é o caso do ex-deputado Lorenzato, que é nascido no Brasil, e o pai também, se eu não me engano, é nascido no Brasil. Se ele resolve ter uma filha amanhã,
Não importa se ele tem propriedades na Itália, o filho dele não será italiano. O senador Mário Borghese, também do MAI, Argentina, ele é senador da República. E se o decreto realmente for aprovado, convertido em lei, ele não vai poder transmitir a cidadania para os filhos por conta desse absurdo, enfim. E hoje a situação é essa. Só que seja os partidos políticos da oposição, seja da própria coalizão, especialmente os partidos da Lega e Fratelli d'Italia, eles começaram a perceber que a restrição foi muito ampla e agora está tendo todo um trabalho dentro do parlamento italiano para ver o que consegue fazer com relação a essa lei, para pelo menos abranger, abrir o leque de possibilidades para poder transmitir essa cidadania italiana. Se eu não me engano, a Lega apresentou uma emenda uma emenda ao decreto, pedindo para que se retire a questão do nascimento em território italiano, porque assim, vamos dizer que a cidadania italiana seria similar à cidadania portuguesa. Você pode adquirir a cidadania desde que você tenha um avô ou um pai, uma mãe que é nascido na Itália ou fora da Itália, não interessa. O importante é que tenha cidadania e assim o seu avô pode transmitir para você até a segunda geração, né? Uhum. Mas Sem haver, basicamente é isso. sem pular, né, gerações, respeitando-se que Sim, o você requerimento de pode geração. até o teu avô, se você tiver o bisavô, não pode. O seu avô tem que ter o reconhecimento para depois você poder pleitear um reconhecimento. Você pode ter o salto de uma geração, vamos dizer assim, né? Uhum. E hoje o status é esse. E está tendo uma discussão muito grande dentro do parlamento italiano, né? Dentro da. Porque agora a gente passou pela fase de audiências, onde os técnicos constitucionalistas advogados foram ouvidos. Praticamente todos foram unânimes em dizer que essa restrição ela é não só um problema legal em si, porque ela não consegue regular situações futuras de uma maneira adequada. Por exemplo, como eu já falei, a questão da transmissão da cidadania de quem já é cidadão para os filhos, que isso nunca aconteceu na história do direito italiano, na tradição jurídica italiana, mas você também tem um problema aí de constitucionalidade. Basicamente foi aquilo que a gente já falou, você não pode do dia para a noite tirar o status de cidadão de uma pessoa ou fazer com que, no caso, nós que já somos cidadãos italianos, nós nos transformamos em cidadãos estéreis, porque nós somos italianos, mas assim, eu tenho 3 filhos, meus 3 filhos têm cidadania italiana. Se amanhã eu tenho um outro filho, o meu filho não vai ser cidadão italiano por aplicação do decreto, ele vai ser um alienígena dentro da família. Então, Uhum. é assim, são situações que o decreto, pela forma pela qual foi feito, de forma assodada, como você já comentou, não regula e acaba criando uma insegurança muito grande dentro do ambiente jurídico, não só fora, mas dentro da Itália. Bom, então, quer dizer, em resumo, né? Uma coisa que as pessoas têm que entender, especialmente alguns italianos que nos procuram aqui no canal, é que as coisas que nós falamos, nós não falamos do fígado nem da nossa vontade. É uma construção jurídica. Então, quando vocês vêm discutir com um agente de direito, por favor, apresentem a sua carteira de ordem lá da Itália, ou de Portugal, ou aqui do Brasil. Apresentem a sua graduação em direito e também a sua habilitação para advogado. Nós não falamos as coisas do fígado, das nossas cabeças e que surgiram. Existe uma construção jurídica. E para quem não sabe disso, a construção jurídica italiana é mãe da construção jurídica brasileira. Nós temos muitos institutos semelhantes. Então, quando eu falo de algumas coisas, eu aqui como advogado no Brasil, Luigi é advogado no Brasil e na Itália, nós sabemos do que nós estamos falando. Simplesmente é o seguinte, tem gente que vem conversar aqui comigo, às vezes entra no canal, tranquilize-se, porque aceitem serenamente todas essas mudanças, porque cidadania não é matéria de Constituição. Não, cidadania realmente não está na Constituição italiana. É regida pela lei ordinária, é regida por essas leis que eu falei, agora por esse maldito decreto, ok? Só que, como toda e qualquer legislação, toda lei, ela se submete aos princípios constitucionais. E aquilo que o decreto faz, e também o sucedâneo dele, que é esse projeto de lei que está em discussão, faz, simplesmente é aviltar a Constituição e, portanto, aviltar os princípios que regem a cidadania. É muito simples. A cidadania, como qualquer outro tipo de direito, era regido da seguinte forma: qualquer lei posterior, qualquer lei que surgir hoje, ela só existe
A Lindomani, para existir para o amanhã, ela vai afetar casos de pessoas nascidas a partir da vigência dela, a partir do momento que ela é promulgada, em português, varata, em italiano. Ela não pode colher fatos acontecidos sob a égide de outras leis para prejudicar as pessoas. Isso é um princípio constitucional, está lá no artigo 24 e 25 da Constituição. Da mesma forma, ela não pode criar distinções entre pessoas que têm uma condição igual. Então, qual é a diferença? O que se permite tratar desigualmente? Pessoas que faziam jus ao direito da cidadania italiana, que nasceram antes do decreto, e que fizeram a apresentação do seu requerimento, seja administrativo, seja judicial, da pessoa que estava por fazer. São pessoas que se encontram nas mesmas situações. Qualquer tipo de legislação que vem e diferencia essas pessoas está afetando o princípio da isonomia, está desrespeitando o princípio da igualdade entre pessoas. Eu vou dar um exemplo do que o decreto fez, que cria um absurdo, e pegar até em cima de um exemplo que o Luigi estava falando no momento dele agora, antes de eu retomar a minha fala. Ele disse da questão dos filhos que nasceram antes ou depois. Parem para pensar. Eu tenho situação de clientes aqui comigo muito basilares nesse aspecto, que essas pessoas são cidadãos italianos, nascidos fora do território italiano, já netos ou bisnetos, com a cidadania devidamente reconhecida e que tiveram filhos há 2 anos atrás. Criancinha, ela tem 2 anos. E essas crianças foram devidamente transcritas no registro civil italiano. O nascimento delas foi transcrito e elas são italianas. Essa é a situação de um cliente meu, um ex-aluno meu, inclusive. E 10 dias depois do decreto, ele teve um segundo filho. E esse filho, pelo decreto, não faz jus ao reconhecimento da cidadania. Filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, de um mesmo pai cidadão, em que um irmão nascido 2 anos atrás era cidadão e o outro não, porque teve a infelicidade de nascer depois de um decreto. Quer dizer, essa situação de desigualdade, os pretensos juristas que vêm aqui bater boca comigo, não é no canal, mas nos comentários, vão explicar como que uma justiça não vai reverter essa situação e mitigar essa desigualdade absurda. Então, são princípios que norteiam, estão muito além da questão da cidadania. Não, senhoras e senhores, a cidadania não está prevista na Constituição italiana, só que ela se rege conforme os princípios constitucionais. Eu só fiquei em 2 aqui para dar exemplo. Essa questão da retroatividade, de afetar gente que nasceu antes dele, e também de criar distinções entre pessoas que fazem jus à cidadania e que tomaram uma determinada atitude num determinado momento e outras que estavam por tomar, sem serem sequer alertadas de que tinham um prazo para isso. Outras que estavam por apresentar porque eram obrigadas pelo Estado a estar aguardando o momento de apresentar sua documentação. Pessoas que têm filhos cidadãos e agora, logo 2, 3 dias depois do decreto, nasce um outro filho, esse outro filho não é cidadão. São todos princípios, assim, chega a ser digno de riso quem vem aqui querer bater boca com a gente nesse aspecto. Por quê? Vão estudar. Eu faço questão de falar isso, vão estudar. Depois que vocês estudarem, depois que vocês pegarem, tirarem um belo de um diploma, fazerem 5 anos de uma jurisprudência ou de um direito aqui no Brasil, prestarem um exame de ordem, efetivamente estarem habilitados para trabalhar, venham querer discutir direito com quem sabe direito. Se vocês não sabem, eu costumo dizer o seguinte, não sabe falar uma coisa, cala a boca. É melhor ficar quieto do que ficar falando borracha, ou ficar discutindo sexo de anjo, querer, insistindo, a pessoa vai lá, faz um recorte da Constituição e traz para mim. Entendeu? Um recorte da Constituição, nós, como juristas, nós estudamos a Constituição, Código 1, Código 2, Código 3, princípios gerais de direito, princípios de direito da União Europeia, legislação europeia. Depois que você tiver todo esse arcabouço, que você tiver um conhecimento, no caso do Luigi, maior do que o meu, um conhecimento maior do que o Luigi, um conhecimento maior do que um Carnelucci, maior do que um doutrinador de direito, aí você vem conversar comigo. Enquanto isso, ouça as versões e chegue às suas próprias conclusões e guarde-as para si. O fato é o seguinte... existem iniquidades, existem inconstitucionalidades nesse decreto, assim como existirão na legislação que vai a sucedânea dele, o sucessor dele, que é esse projeto de lei, tudo indica que vai ser discutido. Isso, como disse bem o Luigi, está em discussão no parlamento. Foram apresentadas, acho que mais do que 116, cento e tantas emendas, né? Em italiano a gente fala em emendamento, que seriam tentativas dos partidos, inclusive do próprio governo, de mitigar algumas das regras que foram impostas ali no decreto e também para tentar mitigar
o que vier na legislação sucedânea do decreto. Eu tenho uma opinião formada sobre o que pode acontecer no parlamento, mas eu gostaria de ouvir a sua, Luigi. Bom, vamos lá. Ao que parece, né? Às vezes me desculpa que eu confundo um pouco o italiano com o português, mas ao que parece, quando houve essa questão da publicação do decreto, pegou todo mundo de surpresa, até grande parte do governo de coalizão, né? Dos participantes da coalizão. Ninguém estava esperando um conteúdo tão restritivo quanto o que apareceu nesse decreto. E isso causou até uma certa preocupação dentro dos integrantes da coalizão, no Fratelli d'Italia. Teve a eurodeputada Helena Donadzan, que se manifestou contra. Na parte da Lega, teve o deputado Conin, que se manifestou totalmente contra o conteúdo do decreto, né? E dentro do que foi anunciado, o único partido que aparentemente se conformou com o conteúdo foi o partido do ministro Tajani, que foi o Forza Itália, justamente, né? E agora, o que acontece? Dentro da própria coalizão, você tem uma saia justa ali, porque apesar de não ter sido compartilhado esse conteúdo, ao que parece, entre os participantes da coalizão Lega Fratelli d'Italia, você, dentro dessa discussão parlamentar, eles têm que criar um modo de não colocar o partido Forza Itália, que é do ministro Tajani, numa saia justa. E é justamente por isso que você tem uma discussão parlamentar tão intensa, porque, na verdade, todo mundo sabe que esse decreto é inconstitucional. Durante as audiências que houve no parlamento, quando foram ouvidos técnicos, juízes, doutrinadores, enfim, sem exceções, praticamente todos disseram que não tem como você dar prosseguimento a uma lei absurda dessa. Você não pode fechar consulado do dia para a noite, você não pode, justamente, diferenciar filhos nascidos italianos antes do decreto de filhos que nascerão não italianos depois do decreto. Isso fere o princípio da unidade familiar, fazendo uma tradução para o português, né? Você fere também um outro princípio que é do legítimo, que seria, traduzindo para o português, o princípio da confiança. Você entra numa fila de consulado confiando que você vai ter o seu pedido analisado, ainda que seja em 10, 12 anos, e do dia para a noite vem um decreto que você... O decreto, para quem não conhece o que é um decreto, ele se assemelha à medida provisória no direito brasileiro. Ela se reveste de um caráter de urgência, onde o Poder Executivo emana essa lei, publica essa lei, promulga essa lei, enfim. E você não tem uma discussão parlamentar a respeito dela num primeiro momento. Então, você coloca, como foi colocado nesse decreto, uma pseudo-necessidade de emanação dessa lei em caráter de urgência. No caso do decreto, foi um motivo ridículo, que foi o motivo da segurança pública, né, que estaria em risco por causa dos ídolos descendentes. Quem já teve a cidadania reconhecida e quem não reconheceu ainda apresentaria um risco para a República Italiana. Os imigrantes que chegam ilegalmente não apresentam risco nenhum. Uma pessoa documentada com passaporte na mão, que tem um bisavô italiano, que chega legalmente na Europa, pagando passagem, pagando todo o custo de estadia, esse é perigoso para a Itália, né? Mas, enfim. Agora você tem toda essa discussão, por quê? Porque, ao que parece, eles não sabem o que fazem. Porque se esse decreto for convertido em lei, praticamente o que acontecerá? Os recursos quem não fez o pedido de cidadania, quem está na fila e não foi atendido, a pessoa não vai dizer, olha, tudo bem, está tudo ok, eu me conformo com essa decisão do governo, eu não procurarei mais ser cidadão italiano. Os recursos continuarão a ser ajuizados da mesma maneira. E o pior, com o fechamento dos consulados, a única via que as pessoas terão para poder perseguir o direito à cidadania italiana, para ter o reconhecimento, é através dos tribunais. Então, o que acontece? O governo sabe que, se o decreto for aprovado, a justiça italiana não vai fazer outra coisa que, senão, julgar o processo de cidadania italiana. E o que acontece? Bom, com isso, eles não sabem, pelo menos pelo que eu vi, pela quantidade de emendas, eles não sabem o que fazem agora, porque eles não podem praticamente dizer, olha, vamos desistir do decreto porque você tem um ministro Tajani por trás, né, com uma motivação que aparentemente não quero forçar muito a barra, mas assim, você tem sinais de que
esse decreto está sendo movido por puro preconceito com latino-americanos, tá? Com argentino, brasileiro, venezuelanos, porque realmente ele deixa claro, pelas palavras dele, que ele não gosta, né? Porque no caso dos brasileiros, ele entende que os brasileiros eles querem um passaporte para ir poder fazer o shopping em Miami, ou eles querem um passaporte para poder se valer do sistema pensionístico na Itália, que seria o sistema da Previdência Social, para pegar pensão, enfim. E todo mundo sabe que isso é mentira, né? Mas, enfim. E você tem, de um outro lado, partidos, não só da oposição, o Partido Democrático hoje ele é o partido que está mais trabalhando na modificação desse decreto-lei, né? E a própria Lega também, porque, como é anunciado, inclusive em jornais da Itália, para a Lega não é interessante a mudança da lei da forma como apresentada, porque, como a maioria dos descendentes da América do Sul são descendentes de pessoas do Vêneto, Lombardia, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, que são as pessoas que votam na Lega, que são as pessoas da direita italiana, não é interessante você modificar a lei para atingir essa plateia de pessoas que têm uma tendência política a votar em partidos de direita na Itália. E nesse meio, no meio dessa confusão, resta quem? Nós, os descendentes italianos, que agora temos o consulado fechado. Estamos aguardando para saber qual será o conteúdo final desse decreto com as emendas, se for convertido em lei, para poder tomar as medidas possíveis. Porque, volto a dizer, ninguém que tem o direito à cidadania italiana vai se conformar com o conteúdo do decreto caso ele venha a ser convertido em lei. As pessoas irão para a justiça e devem entrar na justiça mesmo. E os tribunais sabem que eles não irão fazer outra coisa. Mas, no final das contas, como eu já disse, como você mesmo disse, não tem muito o que fazer pelo momento. A gente tem que esperar e confiar que tudo vai se resolver, porque, volto a dizer, você sabe, Giba, você também é advogado, se esse decreto for aprovado, as ações não, como posso dizer em português? Não deixarão de ser ajuizadas. Não deixarão de ser ajuizados, elas duplicarão, triplicarão, enfim. Uhum. Mas esse é hoje o que a gente está justamente querendo evitar, e nós estamos querendo evitar através do conhecimento que nós temos com parte da política italiana, que é o deputado Mário Porto, o senador Mário Borghese, através do ex-deputado Lorenzato, que está trabalhando fortemente dentro do parlamento italiano para pedir a modificação da lei nesses pontos, que é totalmente inconstitucional. Sim, e é uma coisa que você abordou, né, quando você fala que o fluxo judiciário, se o decreto se mantiver, né, se ele não for modificado em nada, ou mesmo que seja modificado com determinadas emendas e elas continuem, as emendas não sejam capazes de eliminar tudo aquilo em que ele é nocivo, ou mesmo o sucedâneo dele, que é o projeto de lei, né, o disegno di legge 1450, né, 1450, 1450. E é isso que é outra coisa que às vezes vem bater. Hoje eu estou aproveitando para desabafar aqui também, viu, Luiz? Porque assim, as pessoas vêm falar com a gente como se a gente fosse ignorante, como se a gente estivesse vendendo sonhos. Né? E eu repito, quer discutir comigo, venha discutir com embasamento, não venha com um pedacinho de lei, com o seu entendimento parcial. E assim mesmo também não vai querer discutir com o Luiz isso aí, ou com o Daniel Tadoni isso aí de uma forma. Vá discutir sabendo o que você está fazendo. Entendeu? Porque uma discussão não se sustenta com um argumento de meia tigela, um argumento porcaria, né? Então, é engraçado até porque eu não me lembro agora, talvez você se recorde, existe uma deputada italo-americana, chegou para mim aqui uma proposta de emendamento dela, que ela é bem famosa, essa mulher, ela é italo-americana, ela não é de primeira geração, se não me engano, ela já é segunda, e ela, não, Lamalfa eu acho que é uma colega nossa advogada, né? Mas Sim, mas tem uma deputada que se chama também Lamalfa. então é essa aí, é a Lamalfa, mas não é a nossa colega, que eu conheço, que é muito gentil, por sinal. Essa Lamalfa aí, essa italo-americana, ela veio num emendamento sugerindo que se suspenda a recepção, se suspenda a possibilidade de recepção de todo e qualquer pedido de reconhecimento de cidadania extrajudicial ou judicial pelo próximo prazo de 2 anos.
Ou seja, ela acabou de criar uma emenda propondo um cerceamento do direito de ação, que é um dos argumentos em que se escuda o governo no decreto para atribuir aquele prazo do dia 27 de março. Quem ajuizou até 27 de março a ação, ou quem entrou com o pedido de reconhecimento formalmente até o dia 27 de março de 25, estaria salvaguardado e o resto não. As pessoas não entendem que quando eu crio essa plateia que não pode ajuizar uma ação, não vou nem falar da questão administrativa dos pedidos administrativos de cidadania, mas a questão judicial. Eles não entendem, e os supostos técnicos legislativos do Poder Executivo italiano não entendem que eles podem criar o que eles quiserem, só que nada derruba o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o princípio do direito de ação. Então, as pessoas têm que entender que as portas do judiciário, elas não se fecham assim. Ninguém consegue fechar as portas do judiciário. Ninguém vai se recusar ou vai poder se recusar a receber a distribuição de um novo processo. Porque é dever do Poder Judiciário, é dever do juiz analisar todo e qualquer pedido que seja submetido ao seu critério. Se esse pedido será acolhido judicialmente ou não, se o juiz vai extinguir ele pelo mérito ou não, se vai julgar procedente ou improcedente, se vai invocar uma razão processual para extinguir esse processo, é outra história. Mas o direito de ação ele é soberano e ninguém, nem o Constituinte tem como barrar essa possibilidade. Porque se barrar, a Constituição cai, nós já não estamos mais falando de um governo, de um Estado democrático de direito, nós estamos falando de uma ditadura. Então, esse aspecto é muito importante que você abordou. Se o decreto persiste, ou se aquilo que é nocivo no decreto persiste, através dele mesmo, de emendamentos, né, de emendas em português, emendamento em italiano, ou mesmo do sucedâneo legal, que seria uma lei que o substitua, isso não, eu falo textualmente, e se eu estiver errado, você me corrige, isso não impedirá o regular exercício do direito de ação, das pessoas levarem ao judiciário os seus pedidos. E aí caberá ao judiciário mitigar as injustiças. E fatalmente, a gente sabe disso, em algum momento, essas questões vão ser levadas à Corte Constitucional Italiana, que sempre se posicionou a favor da cidadania como ela é, sempre se posicionou a favor da irretroatividade da lei, inclusive em matéria de cidadania. Então, o histórico que nós temos do Poder Judiciário da Itália, pelo menos o da Itália tem se demonstrado dessa forma bastante confiável, mostra que a possibilidade do judiciário derrubar os aspectos nocivos do decreto, inclusive em situações de flagrante injustiça como essa dos irmãos, né? Dois irmãozinhos nascidos um dia antes do decreto, outro um dia depois, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Quer dizer, não tem como isso se sustentar no Poder Judiciário. Ah, você está garantindo êxito, Giba? Não, de forma nenhuma. Nenhum advogado decente no mundo garante êxito. Mas nós sabemos como as coisas andam, quais são as propensões. Se o judiciário vem e convalida isso, acabou. Não acabou só para a cidadania, não. Vai dar margem para outras matérias, outras questões de direito discutidas dentro do judiciário serem aviltadas, outros direitos lá dentro do território italiano, outras questões, tem nada a ver com cidadania. Vai criar um quadro de insegurança jurídica, se isso acontece, se isso acontecesse ou vier a acontecer, um quadro de insegurança jurídica, você pode fechar a porta, fecha a porta dos três poderes, elege lá um rei absolutista e tá ótimo. Entendeu? Então as coisas não são dessa forma. Pode falar, Luiz, eu sei que você quer falar, já falei demais. Não, é sim, porque você estava falando sobre o decreto, mas assim, a situação chegou ao absurdo com relação a esse decreto, por quê? Porque o que acontece? Algumas pessoas, como você tinha falado no início, sustentam que o decreto ele é legitimado pelo fato do aumento de número de pedidos de reconhecimento de cidadania italiana, e isso está trazendo um movimento dentro do judiciário italiano que não era esperado, tá? Mas o que eu já disse para você anteriormente e volto a repetir, não existe uma emergência em relação ao número de pedidos de cidadania italiana, por quê? Porque o governo italiano ele vem acompanhando esse trend de aumento no número de pedidos de cidadania italiana há mais de 10 anos e ele nunca melhorou os serviços consulares, ao contrário. Primeiramente, por iniciativa do deputado Fábio Porto, foi instituída uma taxa de 250 euros, se eu não me engano, né? Para procurar fazer com essa taxa
com que parte do valor fosse revertido para a própria rede consular para poder incrementar e melhorar os serviços, né? Isso há 10 anos atrás já. Depois disso, houve um posterior aumento da taxa para 300 euros, né? Enquanto isso, o governo foi acompanhando o número de pedidos de reconhecimento e não dá para dizer, olha, que os conhecimentos vêm porque os brasileiros querem pedir cidadania, os argentinos, os americanos. Nos últimos 10 anos, isso foi falado pelo próprio ministro Tajani durante a entrevista dele, da publicação do decreto. O número de italianos no exterior inscritos no AIRE subiu de 4 milhões e 400 mil para 6 milhões e 400 mil. Tá? Enquanto que o número de cidadanias reconhecidas, iuris sanguinis, que é a cidadania de brasileiro, americano, italiano, foi num total de 600 mil, mais ou menos 600 mil, se eu não me engano. Então, se a gente faz esse cálculo, praticamente 1 milhão e 400 mil pessoas que se inscreveram no AIRE não foi reconhecimento de cidadania iuris sanguinis, foram pessoas nascidas na Itália com cidadania italiana que resolveram ir embora. Tchau, Itália, estou cancelando minha residência, estou indo morar no exterior. Então, se a gente pega essa emergência, entre aspas, que o governo italiano se utiliza de forma, vou dizer, fascista para poder justificar a publicação desse decreto, na verdade, o que acontece? Isso não existe. Isso foi um artifício criado para criar esse decreto. Porque se a gente pega esse 1 milhão e 400, essa 1 milhão e 400 mil pessoas que saíram da Itália para ir morar no exterior, se elas resolvem ter um filho, se cada pessoa resolve ter um filho, que é filho de italiano, né? Que seria, vamos dizer assim, estaria salvo do decreto Tajani. Os comuns italianos não iriam ter condições de proceder com a transcrição dos registros de nascimentos, porque seria 1 milhão de 1 milhão de novos nascimentos para serem transcritos. Então, isso é uma falácia. Quando você fala que tem uma emergência no número de cidadanias que o governo não consegue gestir, não consegue gestir porque é incompetente. Porque se ele pegasse os valores que são arrecadados na rede consular, melhorasse um serviço, procedesse à digitalização de todo o sistema, é muito simples. Porque hoje, o que o governo italiano fazia desde de janeiro desse ano, até a data da publicação do decreto? Porque em janeiro desse ano, com a aprovação da lei orçamentária da Itália para 2025, foi instituída uma taxa de 600 euros para cada reconhecimento de cidadania, seja em comune, seja no consulado. O que é um reconhecimento de cidadania, para os que não sabem? Você vai no consulado, o funcionário do consulado ele fala: você está com a certidão do teu bisavô? Está aqui. Está com a certidão do teu avô? Me dá. Está com a certidão do teu pai? Me dá. Me dá a tua. Ele olha, realmente você é bisneto de italiano, parabéns, você foi reconhecido italiano. E manda só a certidão do requerente para a Itália para fazer a transcrição. E pede para isso 600 euros, e não está bom. Enfim, então o que acontece? Hoje, mas parece que foi proposital, parece que é proposital. Eu não dou ao sistema consular italiano as ferramentas necessárias para incrementar o serviço, para atender melhor os ítalos descendentes. Eu crio em torno disso uma confusão generalizada, faço com que os tribunais italianos tenham centenas, milhares e milhares de processos, e depois disso eu crio uma lei para acabar com a cidadania italiana. Parece que é uma coisa pensada, parece que é feita propositalmente. Eu não melhoro o serviço porque eu quero acabar, né? É aquela coisa. E hoje, assim, a gente chegou nesse absurdo, dizendo, olha, porque você tem um número de cidadania, um número de pedidos muito grande, né? Veneza não consegue dar conta do número de pedidos de cidadania. Até 2022, Roma dava conta de todos os processos do mundo sozinha, né? Aí veio a lei de Cartago em 2022, que mudou a competência, não para tirar de Roma, mas para distribuir, porque Roma ainda é competente com relação aos processos das pessoas que têm um dante de causa que nasceram na região de Ládio, né? Mas para distribuir. E Veneza não se preparou para o grande fluxo de processos, sabendo que, pelo menos na região, no Brasil, a imigração Foi a maior de massa veio do exportadora, Brasil né? para cá, né? Tanto que se você vê a nossa região, que seria de Mantova, porque eu sei também que você tem um ascendente em Mantova, que é o Tribunal de Brecha, trabalha muito bem. O Tribunal de Brecha, dentro de um ano e meio, e tem uma grande quantidade. Por quê? Porque se prepara. Então, o que acontece? Eles não se preparam, né? Não se prepararam. Teve a reforma Cartabia, que distribuiu os processos entre as províncias. O Tribunal de Veneza não se preparou como deveria se preparar, sabendo que tem um grande fluxo de processos. Receberam, porque a cada processo ajuizado até o final do ano passado,
o Tribunal de Veneza ganhava mais ou menos 545 euros por processo. Para onde foi esse dinheiro? Né? Uhum. Se eles estão dizendo que teve 30, 60 mil processos, faz o cálculo vezes 500 euros. Para onde foi esse dinheiro? Não se investe. E se Uhum. você depois pega, é que eu não tenho os dados aqui, né? A região do Vêneto em si é a região que, no âmbito administrativo, tem o menor número de funcionários dentro dos comuni italianos, Uhum. né? O Vêneto, que gosta de dizer que ele tem uma eficiência administrativa muito boa, ela é a região, o Vêneto é a região que tem o menor número de funcionários dentro dos comunes. É por isso que não tem condições de fazer a transcrição dos documentos dos ítalos descendentes. Mas volto a dizer, então você criou todo um panorama, um cenário que parece que foi feito propositalmente para querer acabar com a lei de cidadania italiana. Só Uhum. que, como você já disse, e como também já foi dito já nessa nossa conversa, não é que nós nos transformamos em italianos no momento que nós vamos no consulado. Nós nascemos italianos, né? Nós somos italianos do nascimento, assim como o italiano nascido na Itália. O italiano que é nascido na Itália, que é o italiano DOC, ele não é italiano porque ele nasceu lá. Ele é italiano assim como nós, porque o bisavô dele ou o avô era presente em território italiano quando do período da unificação da Itália. Então dizer, olha, porque você é terceira, quarta geração. Mentira, cidadania e os sanguíneos não existe geração. Nós somos italianos como os italianos nascidos na Itália. A nossa única diferença é em relação a condição do acertamento, que nós não somos reconhecidos ainda. Mas quando nós temos o reconhecimento retroage à data do nascimento. E Exato. a própria jurisprudência italiana, a Corte Constitucional, especialmente, já diz que nós temos um direito subjetivo perfeito. Não tem como você fazer uma lei para retroagir e retirar esse direito de nós. Exato. Então, Até assim, porque a sentença tem caráter declaratório, ela declara, sim, ela ela não declara, ela atribui não direito. Eles insistem no constitui uma termo nova concessão, né? situação. Sim, então assim, fizeram um decreto, parece que foi feito propositalmente. A situação que se criou, vamos dizer, para justificar o decreto, parece que foi uma situação proposital, né? Uhum. Porque se você tivesse um investimento sério, se você tivesse pessoas interessadas em resolver o problema, resolveria o problema, não teria problema nenhum. Sim. E só complementando, aí depois eles falam da máfia dos passaportes, da cidadania italiana, das Black Fridays, enfim. Uhum. Justamente por essa incompetência da administração pública italiana em gestir o fenômeno do número de reconhecimento de cidadanias, que se criou esse comércio. Porque o que acontece? Quando o Estado não atua para poder resolver os problemas do cidadão, quem entra é como se fosse no Brasil, quando você tem uma favela. Quando o Estado não entra para promover a saúde, a segurança e a educação, quem toma o lugar são os traficantes, são as máfias, enfim. E você Particular. acaba tendo esses problemas em razão da ausência, da presença do Estado italiano, da presença do Estado italiano na questão de gestir essa demanda de Uhum. processo. Sim. Então não adianta. Eu gostaria de complementar uma coisa que você falou, né? Você estava falando desse número de 1.400.000 italianos DOP que deixaram. Se eles tiverem filhos, são 1.400.000 filhos para os comuni Sim, transcrever também. E aí, eles vão ser problema? E aí eu vou colocar um pouco mais de pimenta na conversa e aquela história, né? Contém ironia. Agora, nos dias 8 e 9 de junho, nós vamos ter um referendo que vai nos fazer 5 perguntas se nós queremos derrubar determinados itens de lei. 4 deles dizem respeito a questões trabalhistas, mas o primeiro deles diz respeito ao reconhecimento, desculpa, reconhecimento não, a naturalização de estrangeiros que vivem na Itália. Eles estão querendo derrubar, se você votar sim nesse referendo, você vai derrubar o prazo para um estrangeiro que vive na Itália, que tem que viver 10 anos para buscar a naturalização, para 5 anos. Eu acho, repito, contém ironia, eu acho que todo mundo tem que votar não. Para o artigo que sustenta os 10 anos, para eles fazerem a sua naturalização, esses estrangeiros que estão lá, eles têm que continuar há 10 anos. A voto é não, não quero que caia aos 10 para cair para 5. Por quê? Coitados dos comuni, você já pensou quanta gente, quanto estrangeiro que não é iuris sanguinis, que vai ter que ser transcrito? Os comunes não vão. Contém ironia mesmo, você tá rindo, é isso sim, mesmo. eles não querem, né? Não é que não querem trabalhar, eles não têm estrutura e não têm vontade.
Porque se você pega, você trabalha com tradução também hoje, é tão simples você fazer uma tradução através do chat GPT. Logicamente, o chat não vai fazer isso para você, mas ele serve como uma ferramenta complementar. E hoje, vários documentos que eu preciso realizar de uma maneira mais formal, eu peço o auxílio do chat GPT, o chat GPT me dá o arquivo pronto, eu vou lá e faço a correção do arquivo depois com o que se faz necessário. E, incrivelmente, ainda hoje, Giba, você sabe melhor do que eu, você vai em certos comunes, principalmente na região do Vêneto, nas montanhas, que os oficiais ainda fazem atos de nascimento, fazem transcrição de atos de nascimento, casamento na mão, com caneta, no mesmo Uhum, livro que era feito em 1890, 1900, uhum, enfim. E não tem, você não tem nenhuma iniciativa da administração pública italiana para poder melhorar esses serviços, né? sim. E você tem nesse depois falando ainda de um outro problema, mas isso é posteriormente, é em relação à questão do o que eles querem fazer se eles limitarem a cidadania com relação ao calo demográfico hoje que a Itália está sofrendo. O que eles querem fazer? Você vai tirar a cidadania de todo mundo. Ah, hoje é só filho e neto de italiano que vai ter direito de cidadania. Os Uhum. italianos estão indo embora, está tirando o direito de quem quer voltar. E como é que a Itália vai ser novamente povoada? Porque você não tem gente. Até no Brasil agora começou a ter o problema demográfico, a população está diminuindo. Imagina Uhum. na Itália. Exato. Bom, eu acho que o resumo de toda essa história aqui que a gente conversou, além das minhas ironias e das minhas broncas para quem vem bater boca aqui comigo, que eu sempre aproveito, é de rigor fazer isso, é assim, o que eu entendo? Direito de ação, ele é soberano, ele é sacrossanto. Ninguém vai fechar as portas do judiciário para essas pessoas que se viram lesadas. E fatalmente no judiciário, a possibilidade dessa situação ser revertida é grande. Se a gente vai conseguir ganhos no parlamento antes disso, mérito daqueles legisladores que efetivamente brigaram por nós, no todo ou em parte, né? Esperamos que isso dê uma certa mainada, né? Que algumas dessas iniquidades já sejam eliminadas no próprio parlamento. Mas não adianta as pessoas, seja aqueles que têm interesse a serem reconhecidos, né? Não adianta essas pessoas se desesperarem e entenderem que a porta fechou de vez. Como também não adianta certas pessoas virem e cantarem vitória aqui como se tudo fosse cartas marcadas e tudo já estivesse certo. É o que eu disse, você é advogado, eu sou advogado, nós não somos profissionais que dão garantia de sucesso nas demandas judiciais. Mas nós somos técnicos e sabemos do que nós estamos falando. E sabemos que as coisas não são simples assim, que não é assim, ó, acabou a cidadania italiana, acabou para mim, que sou, no caso, sou cidadão, né? Acabou para mim, para eu, interessado, digamos assim, em ter minha cidadania reconhecida, me colocando no lugar de tanta gente que está assistindo a gente, ou mesmo para aquele que vem e aponta o dedo no nosso nariz e fala, acabou para vocês. É simples falar isso, né? Então, É simples, mas demonstra uma ignorância que, infelizmente, e isso é fruto de uma ignorância que é arraigada não só com relação aos brasileiros, mas os italianos, porque muita coisa seria diferente para nós se os italianos conhecessem a história da diáspora italiana. E, infelizmente, isso não é falado nas escolas, isso não é falado em lugar nenhum. Você tem muito pouca gente que fala da diáspora italiana. Para quem não sabe, diáspora italiana foram os milhões de italianos que saíram da Itália para fugir da fome, para poderem, que imigraram para o Brasil, Argentina e Estados Unidos, porque nossos antepassados não saíram da Itália para fazer turismo na América, não saíram para fazer turismo, saíram porque passavam fome. Ou você saía para poder arrumar um outro lugar, ou você morria de fome lá. E isso, pelo menos existem regiões do Vêneto, onde isso, na Lombardia também, onde as pessoas mais velhas conhecem essa história, né? Conhecem essa história da grande migração italiana para as Américas. A gente tem algumas histórias que, assim, chega até a arrepiar, porque eu conheço uma história de um amigo meu, né? Não digo um amigo, mas um conhecido, que inclusive ele falava que o avô dele saiu da Itália porque no Vêneto ele estava numa situação de penúria tão grande que ele tinha uma vaca na casa, né? Ele tinha uma uhum, vaca na propriedade dele. E o que acontece? Quando chegava o inverno,
A casa era tão fria que você tinha que colocar os animais para dormir dentro da casa com você, com as pessoas, para poder esquentar a casa, né? E você deixava os animais, inclusive, defecar dentro da casa, porque o esterco era quente e ajudava a aquecer a casa. Só que chegou numa situação de penúria tão grande que ele teve um dilema: eu mato o animal para poder comer e morro de frio, ou eu mantenho o animal para não morrer de frio e passo fome, né? E foi a partir daí que eles decidiram falar: olha, aqui não tem mais condição, a gente tem que ir embora, porque senão, do contrário, a gente vai morrer, né? Uhum. E isso não foi só uma questão de necessidade para quem foi uma questão também combinada com outros familiares que ficou, porque esse pacto foi: eu vou para poder buscar o que comer e eu vou também para deixar a comida que tem aqui para vocês comerem, porque todo mundo aqui, todos que estão aqui, a gente não vai conseguir comer o que a gente tem aqui, não vai dar para todo mundo. Então eu vou para poder sobreviver e deixo vocês aqui, uma família mais enxuta para vocês poderem sobreviver também, né? E isso foi a razão, enfim. Provavelmente você conhece a história dos teus avós, dos seus Sim. bisavós, o quanto sofreram, né? Nas fazendas, enfim. Então, o que acontece? Os italianos, infelizmente, não conhecem essa história e não conhecem como funciona a cidadania italiana. Então, para eles, o italiano nascido na Itália, para a maioria deles, como eles não conhecem essa realidade, para eles, os latino-americanos, americanos, eles não são considerados italianos porque eles não conhecem a história. Para eles, é assim, é uma pessoa que tem um dante causa, que não fala italiano, enfim, e que busca o reconhecimento da cidadania italiana quando não é verdade, que isso é fruto da ignorância, né? Então, por isso que a gente tem várias pessoas que vêm e ficam felizes quando vê que o governo, adotando esse tipo de medida totalmente descabida e ilegal, procura cortar o direito de pessoas, mas sem considerar o passado, sem considerar os vínculos afetivos. É que nem a questão da língua italiana também. Os italianos não falavam italiano até 1970, 60, ninguém falava italiano na Itália, à exceção da Toscana, porque Uhum. você sabe melhor do que eu como professor de língua italiana, né? Não é que o italiano era falado em toda a península, o italiano foi escolhido para ser a língua oficial, o italiano de Dante, para ser a língua Exato. oficial da Itália. E até 1970, 80, assim como hoje, muito se você vai para Sardenha ou você vai para alguns comunes na Sicília, ninguém fala italiano, porque o italiano foi uma língua colocada para ser falada dentro da Itália, e vocês querem impedir os italianos DOC, ou muitos brasileiros, né? Porque o brasileiro também, existem muitos brasileiros que, esse é um dos problemas de muitos brasileiros, ele já tem a cidadania reconhecida, só que ele não quer que o amigo dele ou o primo dele tenha a cidadania reconhecida, porque ele quer ser mais do que o outro, né? Titular do privilégio. Titular do privilégio. Aí ele fica colocando esse tipo de barreira como se fosse uma coisa essencial, mas não considera que quando os italianos vieram para cá, continuaram mantendo os dialetos. Tanto que você vai para o Vêneto, todo mundo vai para o Vêneto, vai para o sul do Brasil, as pessoas falam italiano normalmente. Bom, o tema é polêmico, né? Como sempre, né? A gente gosta de conversar sobre Muito. coisas difíceis. Mas eu acho E não bom é de porque é hoje. sempre uma forma da gente orientar, da gente conscientizar as pessoas do que deve, do que não deve ser dito, feito e falado, acalmar os corações e as pessoas entenderem que Roma não se construiu num dia e esse tipo de coisa também não se destrói. Tentaram destruir de uma noite para um dia, mas não vão conseguir destruir por completo o Instituto da Cidadania com essa facilidade toda que muita gente propala por aí, né? Mas conversamos bastante já, eu acho que a gente trouxe bastante esclarecimento para todo mundo. Eu quero agradecer o Dr. Luigi Minari, o Luigi que é parceiro, amigo nosso já de longa data, 10 anos de Itália já está até pedindo desculpa porque esquece o termo em português e está falando italiano. Às vezes eu Ítalo, esqueço. Ítalo, Ítalo brasileiro russo, né? Triplo cidadão aí, uma vida tripla, tanto entre Brasil, Itália e também Rússia, que a esposa dele é Rússia, né? Tem um filho, filhinho ou filhinha russa que você tem, Luiz, que você falou? Filha, 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 tem uma filha em Moscou. exato. E dois italianos adolescentes lá na Itália. Então, vocês já É, imaginem a ponte rodoviária que ele faz, não é nem ponte aérea. Nesse momento, ele está lá confortavelmente instalado num hotel na Estônia, em Tallinn. Incomodei ele. A gente está gravando agora, são 4 horas aqui, 6 horas a mais aí, né? sim, agora são quase 10 horas da Quase noite 10 aqui. horas da noite, já meti o pé na marmita dele no jantar.
Agradeço imensamente a atenção que ele deu para a gente, os esclarecimentos. Se quem estiver assistindo gostou, além de deixar o like famoso, se inscrever no canal e compartilhar, quiser deixar perguntas aqui, quiser que o Dr. Luigi volte aqui para esclarecer mais dúvidas pontuais, assim, tudo mais, a gente tenta marcar uma outra aqui, tipo uma sessão só de tirar dúvidas aí. A gente escolhe as mais polêmicas e mais frequentes e tenta esclarecer para vocês. Então, muito obrigado, Luigi. Deixa as últimas palavras aí para você fazer o encerramento. Eu que tenho que te agradecer, agradeço a quem está assistindo, né, esse podcast, agradecer pela oportunidade de poder falar um pouco sobre essa questão polêmica que tá deixando todo mundo assustado, enfim, mas como últimas palavras eu gostaria de deixar para quem está vendo esse vídeo para não se preocuparem, pelo menos assim, o momento é de tensão, mas nós devemos confiar na justiça italiana, porque não é a primeira vez que a política italiana procura restringir o nosso direito. Eu não sei se vocês se lembram que em 2022 também nós tivemos o problema da grande naturalização e no final a Corte de Cassação italiana confirmou o nosso direito à cidadania. E nós temos que ter fé e acreditar na justiça italiana que agora, com mais essa turbulência, não vai ser diferente, porque nós somos italianos, nós somos fruto da diáspora italiana, nós somos parte da história italiana, e por mais que existam dentro da Itália algumas pessoas que não reconheçam essa condição, o nosso vínculo com a Itália, não só o vínculo de nacionalidade, mas o vínculo sentimental é muito maior do que tudo isso. E muita gente da Itália, muita gente dentro da Itália tem conhecimento disso e sabe que nós somos cidadãos italianos do nascimento. E não é tão simples assim você cancelar um direito que já vem por mais de 150 anos vem sendo reconhecido sem nenhum tipo de restrição. Então nós temos que confiar, ainda que na absurda hipótese desse decreto ser convertido em lei, a nossa luta não acabou, né? Nós temos ainda a via judicial para poder lutar. Não vou dizer, como o Gilberto já falou, que é uma vitória garantida, que vai ser tudo simples, não. Mas nós temos excelentes fundamentos para manter o nosso direito à cidadania italiana, independentemente do conteúdo que for convertido em lei. Nós estávamos falando sobre emendas que estão sendo apresentadas para poder modificar a questão do decreto, mas independentemente do conteúdo que for convertido em lei, se nós verificarmos que há algo que venha a ferir o nosso direito, por exemplo, você exigir um curso de italiano B1 para um descendente de italiano, ou você pedir que ele tenha um mínimo de residência na Itália, isso são questões que elas vão de encontro a um direito que nós já adquirimos, porque assim, volto a dizer, nós somos já italianos desde o nascimento. O reconhecimento, ele serve para confirmar essa situação e não para transformarmos em italianos. Então, o momento é realmente para ter calma e aguardar, e vamos torcer para que tudo dê certo, e caso esse decreto venha a ser convertido em lei da maneira como está, nós não podemos desistir, nós temos que brigar pelos nossos direitos e ir para os tribunais. Tá? E estou confiante que tudo irá dar certo e com a graça de Deus, né? Com certeza. Não custa recorrer também à ajuda dele. Sempre. Sempre. Muito obrigado, Luigi. Obrigado para quem está assistindo também. Sempre o triplo C e o I, né? Triplo C e o I, exato. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se quem não é inscrito, né? Um abraço para todos, para você, Luigi, um abraço para todos vocês que estão assistindo. Abraço, obrigado, Giba. Tchau, tchau.